Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Lucas, capítulo 6, versículo 46. O homem que se diz cristão não pode se omitir diante de tantas blasfêmias e profanações. Não podemos esquecer os preceitos de Deus. A criatura quer ser maior que o Criador. Por isso, o povo chora, o planeta se deteriora. A fome, as chuvas, o frio, as erupções, os ventos, tudo aumentando em proporções gigantescas, bíblicas. A saúde mental, física e espiritual enfraquece, porque do amor de Deus o povo se esquece. E assim o vírus acontece, onde a ganância e o poder só cresce, pois o homem se isolou de Deus e a morte se fortalece, onde a vida terrena se desfaz e ninguém consegue obter a paz. Portanto, dobre teus joelhos ao chão, levante teus braços aos céus e faça uma oração. E diga a nosso Senhor: Pai, perdoe-nos por aumentar a vossa dor. Assistam este vídeo até o final e tirem suas conclusões. Um forte e grande abraço em todos. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Fazem piada com a minha fé, com a fé cristã, constantemente. Enfiar um crucifixo no ânus, liberdade de expressão. Colocar um transexual para representar Cristo, liberdade de expressão. Um cristão afirmar: não é normal o relacionamento entre iguais. Crime de ódio, cadeia, morte, tortura. Ó, o super-homem. Quem falou que o Hulk é hétero? Quem falou? Quem falou que Jesus é? Quem falou? Quem falou pra você que Jesus é hétero? Alguém pode me explicar isso? Aqui também uma outra imagem aqui, um porco dentro da manjedoura, ali comemorando o Natal, ali diz eles ali. Aí eles colocam, em vez de poder dar manjedoura lá então uma ovelha, um cordeiro, não. Eles colocam um porco. Olha aí pra você ver a imagem, a blasfêmia aí. Ó, e por último agora, eu vou colocar o desenho da Nova Ordem Mundial. Que a Nova Ordem Mundial, aquele desenho do Simples, aquilo ali é maligno até o Xangô. Eles sabem que Jesus veio da Itália, veio do Vaticano. Então, eles mostram que quem veio do Vaticano, quem veio da Itália, foi um porco. Vou colocar o desenho agora para vocês verem. Olá, nariz de tomada. Fareja uma trufa aí. Eu não sei por que fui mandado trazê-lo da Itália, de primeira classe, inclusive. E você ainda esquece de pedir as milhas. Interessado nisso? George Maroni, onde está seu porco de trufa? Tá olhando pra ele. O porco humano, obrigado, senhor, por essa abominação. Tá olhando pra ele. O porco humano, obrigado, senhor, por essa abominação. Os fiéis na nave da igreja, a missa em acto e esse episódio ocorrendo numa igreja católica. Eu queria que vocês assistissem aí a essa cena. Vejam, reparem. Bom, vocês assistiram depois desse pequeno filme
não é preciso dizer mais nada, não é? A distinção tradicional entre os mandamentos de Deus e os conselhos evangélicos se estabelece em relação à caridade. Atenção, para descobrir a diferença entre preceito e conselho, o ponto de partida é a caridade, que é a perfeição da vida cristã. Os preceitos se destinam a afastar tudo o que é incompatível com a caridade. Já os conselhos têm como meta afastar o que, mesmo sem lhe ser contrário, pode constituir um obstáculo para o desenvolvimento da caridade. Então, tudo aquilo que é incompatível com a caridade tem relação com o preceito. Por exemplo, não mentir. A mentira é incompatível com a caridade. Absolutamente. Portanto, não mentir é um preceito que se aplica a todas as pessoas em todas as ocasiões. Можно я больше не буду смотреть? Это издевательство, я не знаю даже. У меня просто нет слов. Я увидел, да. Ну что ж, мрази есть везде. Я считаю, что это неправильно. Пленные есть пленные. Что это вообще на видео? Их можно вообще людьми назвать? Нет. Началась стрельба. Сразу в броник прилетело мне. Я упал, получил ранение и уже сдался. В плену со мной обращались замечательно. Если бы мне не оказали хорошую помощь, то, может быть, и не ходил бы. Могли бы и ногу отфигарить. Относятся по-человечески. Нас положили 40, всех 40. Вот нас 3 осталось. Получил ранение, и меня оглушило, я потерял сознание. Сразу, что мне понравилось, что пацаны сразу же, как только они меня приняли, они сняли с меня бронежилет, и они меня сразу же в первую очередь переложили жгут и эвакуировали. Кормят, все, делают перевязки регулярно. Жалоб нет никаких. Говорили, типа, лучше в плен, типа, разведчикам и артиллеристам не попадать. Что, типа, они не выживают и их добивают. В принципе, уже сколько дней я живой, здоровый. Меня могли так же самое не брать в плен. Могли так же самое положить просто. Будьте людьми чести. Просто поступайте по чести. По-другому никак. Это все-таки братский народ.
É só chover que explodem os casos de dengue. E hoje está mais difícil diagnosticar a doença. Por quê? Dengue, Covid, gripe e os resfriados têm sintomas muito parecidos. Neste mapa do Instituto Nacional de Meteorologia, quanto mais verde, mais chuva. E sabe o que isso significa? Um aumento expressivo nos casos de dengue, já que é nos reservatórios de água que o ovo do mosquito eclode e o Aedes aegypti se prolifera. E a dengue tem sinais próprios. Existem sinais de alarme, que a gente chama, que aí é a questão do vômito, que não passa, dor abdominal, que também muitas vezes não passa, e manifestações hemorrágicas. Às vezes você vai escovar os dentes, aí vê que sangrou a gengiva, ou aparece no corpo umas pintinhas vermelhas. E já que dengue, covid e influenza dispararam em número de casos ao mesmo tempo, é bom ficar alerta aos sintomas que diferenciam as três, porque esses outros, febre, mal-estar, dor de cabeça, dores pelo corpo e coriza, são características das três. Dê ouvido a estas palavras, pois a verdade direi a vocês. O fim está próximo, e os filhos do Criador ainda dormem. Dormem no sono do seu próprio eu, enquanto o Pai grita para que eles se levantem. Eles preferem fingir que não escutam e continuam vivendo a sua soberba e o seu egoísmo. Esquecem realmente de olhar à sua volta, mas isso é óbvio, pois muitos não conseguem enxergar o que é amar. A pergunta é: até quando? Até onde isso vai? Mas sabe, um dia me perguntaram se Deus nos ama tanto, por que tudo isso está acontecendo? Por que desta guerra? Então eu respondi: Deus nos ama com toda a sua força, mas foi o homem que deixou de amar Deus para amar o poder. Pois o coração do homem está cheio de ódio, de desejos que só alimenta o seu próprio eu. Já não existe mais desejo de que tudo seja igual. As guerras são as provas que o homem não quer mais a paz. Pois a Bíblia diz que antes de você ir à guerra, envie primeiro uma proposta de paz. Mas o homem, insaciável pelo poder, ofusca a luz da paz, trazendo destruição, lágrimas, percas e sofrimentos. Explodem os lares dos inocentes, tentando colocar à força a sua própria vontade. O respeito já não existe mais entre nós. Diga para mim então, onde está a liberdade que tanto falamos? Um dia vocês lembrarão destas palavras. Pois enquanto o coração do homem não deixar a educada luz entrar, as trevas sempre o dominará, e a terra um dia deixará de existir.